Para você que não me conhece, eu sou o Brunão. E eu queria dividir algo com vocês essa noite. Queria compartilhar o que Deus colocou no meu coração. Abra a palavra de Deus comigo no livro de Isaías, capítulo 61. Nós leremos do 1 ao 9. Isaías, livro do profeta Isaías, 61. Leremos do 1 ao 9. Que bom que você está aqui. Fico feliz de poder ver alguns rostos aqui diferentes. Você que nos visita, sinta-se em casa. Eu não sei quantos viram, antes da gente ler, eu não sei quantos viram nessa semana pela TV, aquelas igrejas sendo queimadas. Quantos viram? Igrejas sendo queimadas. Pode levantar a mão, gente. Quantos viram? Bastante gente. Se você que não viu, algumas igrejas foram queimadas no Chile, gerou muita revolta dos crentes, da população também, não cristã. E isso também mexeu com a gente. Com certeza você ficou ali revoltado de alguma forma, ficou encabulado de alguma maneira, porque não é comum queimar a igreja, né? A gente ouve protestos sim, de uma Amazônia queimando, de outras coisas, mas igreja queimando. O fato é que o mundo está invertido, os valores estão invertidos. O fato é que a gente tem visto o princípio das dores, o começo do fim. Mas Jesus disse, ainda não é o fim, é só o começo. Mas se a gente voltar à memória, a gente já viu tsunamis, a gente já viu terremotos, a gente está vendo filho matando pai, pai matando filho. Tudo isso é consequência de uma desobediência que é fruto do pecado. A nossa escolha por não obedecermos a Deus e aquilo que Ele deixou para nós, a sua vontade, a sua palavra, a gente passa a colher todo o fruto do pecado, o fruto da rebeldia, o fruto da consequência de uma rebelião. Se nós vivemos assim, é porque um dia nós desobedecemos a Deus. Se nós vivemos dessa maneira, é porque, de alguma maneira, nossa mente, a vida ficou cega. A gente vê as pessoas cegos guiando outros cegos, mentes cauterizadas. Eles não conseguem enxergar um palmo na frente deles. A gente vive hoje uma espécie, eu costumo dizer, de um cativeiro babilônico moral e espiritual. Uma prisão moral, uma crise moral no mundo e uma crise espiritual na igreja também. Tudo isso fruto do pecado. Mas Deus tem uma palavra para nós nessa noite, irmãos. Deus tem uma palavra para nós. Ainda que estejamos vivendo esse cativeiro moral, babilônico, espiritual, as pessoas estão aí imersas no pecado, nesse sistema mundano. Mas elas não sabem o que fazer. Elas estão perdidas. Presta atenção, isso significa que nós estamos sofrendo diante de tanta tecnologia, diante de tanta evolução, a gente parece que está sofrendo mais. Você já parou para pensar nisso? Que evolução é essa? Que tecnologia é essa? Que ciência é essa que a gente sofre mais? A gente viu na medicina tantas evoluções para a cura de tantas coisas, mas a gente continua, parece que a gente está morrendo mais. Há de se lembrar daquilo que a gente está vivendo, uma crise pandêmica, que desencarretou em muitas outras coisas. Mas isso é consequência do pecado. E o pior de tudo isso, gente, a terra está gemendo e os crentes estão inertes. A gente não consegue trazer resposta para o mundo, a gente não consegue se conectar com o mundo. E o mundo está cada vez mais rebelde, cada vez mais intolerante. Vocês estão percebendo a intolerância? Nós vivemos num mundo intolerante. Sabe por quê? Porque não há padrão. Como que eu falo de tolerância se não há padrão? Qual é a referência deles? Na engenharia e na matemática a gente diz que o padrão é uma cota de referência. Mais ou menos 1. Então essa é a minha tolerância. Se eu tenho uma régua de 30 centímetros, mais 1 é 31, menos 1 é 29. Mas o meu padrão é o 30 centímetros. O mundo não tem essa régua. O mundo não tem o cânon. O mundo não tem a palavra de Deus. Obviamente, são intolerantes. Não tem como. É impossível ter tolerância. E diante de tudo isso, nós vivemos em contato com esse tipo de gente que não entende nada, de pessoas que são carentes de um padrão, de uma verdade. O problema é que nós também estamos vivendo, muitas vezes, igual
a essas pessoas. E isso é triste. Porque nós mesmos escolhemos a desobedecer a Deus, a desobediência. E esse cativeiro babilônico que eu estou dizendo, é a mesma ideia que viveu o profeta Isaías. Esse é o contexto. Mentes cegas e cativas produzem dor. Isso vale para nós. Mentes cegas, corações vazios, produzem dor. Não se engane. Se você é um crente assim, ou se você tem contato com um crente que vive nessa cegueira e num coração vazio, com certeza ele pode te ferir, ele pode te magoar, e pode ser feio. O profeta Isaías, ele viveu sob esse contexto de opressão. Eles estavam sofrendo a opressão num cativeiro babilônico. O povo de Israel foi levado cativo devido à desobediência. Deus avisou vários profetas, a gente poderia falar aqui pela história de Israel, mas Deus foi avisando, vocês vão ser levados cativos, vocês vão ser levados cativos. E o que aconteceu? Deus cumpriu, eles foram levados presos, cativos da Babilônia. Então eles passaram a sofrer, perdidos, desolados, quebrantados, arrebentados numa outra nação, numa outra terra, onde eles nem podiam cultuar direito o Deus de Israel, Jeová. Isso tem tudo a ver conosco. Nós vivemos a mesma coisa. Nós vivemos num cativeiro que é o mundo, que a todo momento tenta colocar sobre nós, sobre nossos ombros, a regra deles, como nós devemos viver, a maneira como nós devemos proceder, que nós temos que aceitar tudo. Você viu hoje, essa semana, a declaração do Papa: o mundo está indo cada vez mais para o seu fim. Mas essa culpa é nossa, não é de Deus. As pessoas falam: olha aí Deus, olha o que Deus está permitindo, que Deus é esse que permite o mal. Não é a culpa de Deus, é a nossa rebeldia que nos coloca nessa situação. É preciso perceber isso. Gente, o profeta Isaías, só para você entender, ele tinha pedigree, eu costumo dizer isso. Ele era neto do rei Joás, rei de Israel, filho de Amós. Ele tinha linhagem real, ele era um cara erudito, ele conhecia de muita coisa. Ele era um cara fera, como a gente diz. Tanto é que, se você for ver o livro de Isaías, é o livro mais bonito em metáfora, em poesias. A literatura de Isaías é fantástica. Tanto é que, quando Ambrósio foi falar com Agostinho, só para vocês entenderem, Ambrósio falou assim: o livro de Isaías é o 5º evangelho. Para quem conhece o livro de Isaías, se você for ler o livro de Isaías, ele fala de Jesus, ele narra Jesus na cruz. É um livro fantástico que fala de um futuro profético, ou seja, ele previu algo que iria acontecer como certeza no presente. Você só via isso na Bíblia. Esse era Isaías, um cara cheio de Deus. E ele vivia nesse contexto. Deus o chamou para libertar o povo desse cativeiro. Mas o que fazer? Diante de mentes cegas que estão produzindo dor, o povo está perdido, não sabe o que fazer. Olha só, o que fazer diante dessa situação? A dor é real, a prisão é evidente, eles não conseguem ver o quanto estão perdidos. Assim é o mundo hoje, assim alguns dentro da igreja, perdidos na casa do Pai, muitos, vivendo dessa maneira, não conseguem perceber o quanto cativos são, o quão cegos estão presos, acorrentados num contexto irreversível aos olhos humanos. Resta então aguardar a morte, resta mofar nessa prisão, viver para sempre nesse cativeiro, viver nessa escuridão. A única certeza é a destruição. A única certeza é a destruição. O povo só pensava nisso: vamos morrer, acabou, é o fim de Israel. Não há esperança, não há paz, não há futuro. Muitos estão assim aí fora, gente. Muitos estão assim dentro da igreja. Acredite nisso. Acredite nisso. É o fim. Não há quem possa ajudar. Como reverter esse cenário? É impossível, não é verdade? Acabou. Errado,
Isso tudo seria verdade se não houvesse um Deus no trono. Isso tudo seria verdade se não houvesse um Deus soberano. Olha só, gente, Deus não se esqueceu de Israel, mesmo sendo culpa deles em se afastar de Deus. Deus levantou um servo, Deus levantou um profeta, Deus levantou alguém para mudar a trajetória daquela nação. Deus levanta servos com missão, e é disso que eu quero falar nessa noite. Deus não nos abandonou, Deus não nos abandonou. Olha só, o Tim Keller ele diz o seguinte, é um teólogo muito conhecido da gente, ele fala assim: os cristãos não devem ser otimistas. Segura aí. Sabemos muito sobre o pecado. Também não devemos ser pessimistas, pois conhecemos o Deus vivo. Nós temos que ser realistas. Nós temos que conhecer quem é o nosso Deus. O livro de Isaías, ele descreve o servo do Senhor. Ele é uma figura, ele é um protagonista. Uma hora é Isaías, outra hora é o próprio povo de Deus, uma hora é a profecia que aponta para Jesus. O servo de Deus é uma figura de linguagem que descreve aquele que veio libertar o povo, que descreve a ação de Deus através de alguém para trazer libertação ao povo. E é disso que eu quero falar. Deus não nos abandonou, Ele levantou o servo com o propósito de cumprir a missão e resgatar o mundo. E eu quero ler então com você, volte seus olhos para o texto, Isaías 61, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Versículo 2: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre Sião, que estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Versículo 4: edificarão lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar de afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Olha o versículo 8: porque eu, o Senhor, amo juízos, e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. 9: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Deus não nos abandonou. O Evangelho nos alcançou. Quando falamos de Isaías, gente, estamos falando de missão. Quando a gente olha para o contexto todo, a gente está falando de missão, a missio Dei, a missão de Deus no mundo. E a igreja é o povo de Deus em missão na terra. A primeira evidência de que Deus investe em nós, de que Ele não nos abandonou, é que Deus levanta servos com o propósito de cumprir a missão. A primeira coisa, Deus levanta servos. Primeira coisa que eu queria que você entendesse nessa noite: Deus provou que nos ama, porque Ele enviou servos, Ele envia servos para nos alcançar. Foi isso que aconteceu. Deus levantou Isaías, o povo estava perdido, o povo estava carente. Deus foi lá e levantou um profeta para levar a esperança àquele povo. Deus já começa a provar para eles que Deus o ama, que Deus os ama. É a primeira coisa que a gente vê quando a gente olha para o texto. Que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Sobre quem, gente?
sobre Isaías, sobre o profeta, o servo em questão. Primeiro a gente olha para o texto e vê o profeta falando da parte de Deus sobre ele mesmo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Olha só a importância da missão. A missão de a gente fazer algo, a maneira como Deus amava aquele povo, traz a importância do próprio Espírito vir sobre Isaías para ele cumprir a missão. Perceba, você consegue perceber isso? Deus não precisa te ungir para lavar a louça. Deus não precisa te ungir para trocar o pneu de um carro. Mas Deus, Ele nos ungiu, Ele ungiu Isaías para cumprir a missão. E aqui está o tamanho da missão, aqui está o tamanho da grandeza da missão. O que é unção, gente? Às vezes o termo está meio bagunçado na cabeça dos crentes. Unção é a autoridade do Espírito, unção é o investimento de Deus sobre nós, unção é intrepidez, unção é vai, porque eu, Senhor, estou contigo. Unção é aquilo que vem do céu sobre nós, uma somatória de autoridade, de ousadia, de confiança, de coragem, de fé, de poder da parte de Deus sobre nós. Isso é unção. Os reis, quando eles eram investidos ao trono, o sacerdote, o profeta, ele ia lá, colocava óleo no chifre e derramava sobre o rei, ungia o rei. No sentido de, ó rei, Deus está com você. Isso é unção. Ungir. Derramar sobre. E é isso que Isaías está falando. A primeira coisa, Deus derrama unção para pregar o Evangelho. Isaías então, ele é empossado pelo próprio Espírito a cumprir a missão de pregar as boas novas. Olha só, a unção nos impulsiona a pregar o Evangelho, a curar os quebrantados, a proclamar libertação, pôr em liberdade os algemados. A importância da missão, como eu falei, está no fato de Deus nos ungir com o Espírito Santo, de ungir o servo, que Ele mesmo levantou. Deus não precisaria ungir alguém se não fosse algo importante. Ele não nos abandonou. Ele não abandonou o povo de Israel. O versículo 2 e 3, mais do que isso, ele fala de um futuro que é certo. Olha só, ele fala sobre o dia do Senhor. Sabe o que isso significa? O dia do Senhor é o final. Lá em Isaías, já havia uma profecia do futuro, do dia do Senhor. Que dia é esse? O dia que o Senhor trará juízo sobre toda a carne, sobre todos nós, sobre aqueles que vivem na corrupção, na rebeldia do pecado, e também é as duas faces da mesma moeda, é o dia glorioso para aqueles que são regenerados. Condenação para uns, glorificação para a igreja. É esse dia, sabe aquele cara que é corrupto, que deixou pessoas morrerem lá na Vila do SUS? O dia dele está guardado. Não queira você fazer justiça com as próprias mãos. Ele vai ser julgado por Deus. Sabe aquela rebeldia que a gente vê de cristãos sendo mortos lá no Oriente Médio? Não sei quantos viram os laranjinhas, né? Eles iam lá e decapitavam os muçulmanos. A gente viu muito desses vídeos na internet. O dia deles está guardado. Não pense você que Deus não está no controle, irmãos. Deus é soberano. Ele tem tudo aqui, ó. A tua vida, a tua história, a trajetória da igreja está nas mãos do nosso Deus. Ele é soberano. Esse é o dia do Senhor, o dia que Ele virá pela segunda vez, a sua segunda vida, então Ele trará juízos, o juízo final. Lá em Isaías, Deus já trazendo justiça, falando, gente, calma, a justiça virá. Ele há de julgar. O chamado de Isaías, gente, foi a missão. O nosso chamado é anunciar as boas novas de salvação. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. Existem muitas pessoas cativas aí no mundo, esperando pelo nosso agir, pelo nosso envolvimento na missão, esperando que a gente fale do Evangelho, fale dessa esperança. E aí? Continuaremos inertes?
A segunda coisa que eu queria falar com vocês nessa noite, a segunda evidência de que Deus não nos abandonou, é que Ele tem um plano de restauração. Volte os olhos comigo aqui para o texto, versículo 4 a 7. O foco de Deus é a missão. Olha só, Deus não nos abandonou. Deus envia servos para trazer restauração. Edificarão lugares antigamente assolados. Restaurarão os de antes destruídos. Presta atenção na conjugação do verbo. Futuro, tá certo? Quando você se envolve, ok? Edificarão, restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão. Olha o poder do Evangelho. Gente, estranhos se apresentarão. Você está entendendo o poder da missão? O poder das boas novas de salvação? Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Você tem noção que é um povo cativo ouvir isso? Estrangeiros serão vossos lavradores e vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Aqui os estudiosos falam que aqui a gente já vê a doutrina do sacerdócio universal. Aquilo que Pedro fala lá na frente. A gente já vê a primeira evidência aqui do sacerdócio universal. Nós seremos chamados sacerdotes, porque Ele nos constituiu reis e sacerdotes para Deus. Lá atrás, a gente já vê uma doutrina que a gente aplica no Novo Testamento lá atrás. A nossa, ou seja, presta atenção, a nossa responsabilidade, ok? O nosso envolvimento. Vocês serão chamados sacerdotes, ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Naquilo que era, aquilo que eles se gabavam, é disso que nós vamos nos gloriar. Não é uma vingança, gente. É Deus mudando o jogo. É Deus trazendo uma verdadeira justiça. É Deus fazendo a obra naqueles corações duros. É Deus trazendo eles para perto, porque o Evangelho alcançou primeiro a nós e agora, através de nós, alcançou a eles. É isso que Deus está falando através de Isaías para aquele povo. Olha a mensagem, gente. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar de afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Gente, que mensagem poderosa. Esse é o poder do Evangelho. O povo estava perdido, destruído, arruinado. Deus traz uma mensagem dessa através do profeta. É essa mensagem que através de mim, de você, de nós, é essa mensagem que precisa alcançar as pessoas. É essa mensagem que precisa impactar o mundo. Percebe? O capítulo 61 começa já falando de um propósito, de cara. Começa com um porquê forte. O Espírito me ungiu para pregar. Depois ele vai falar como que vai acontecer. Como que vai ser. Primeiro ele começa com o porquê. O propósito é forte. Olha só. Quando a gente olha principalmente por versículo 7, e a gente vê as consequências daquilo que a gente fez, ou daquilo que a gente pode fazer, as pessoas são abençoadas. É uma consequência. Acabou a vergonha, acabou a afronta, teremos honra, esperança. Por quê? Porque a gente decidiu falar do Evangelho. Então eles são abençoados. Por quê? Porque alguém um dia pregou para você. Alguém um dia levantou a voz e anunciou o Evangelho para você. Se você está aqui nessa noite, é porque um dia alguém levantou a voz e falou dessa salvação ao teu coração. Você vai guardar ela para você? Você não pode, você não deve. Esse não é o propósito. Essa não é a nossa missão. Nossa missão é alcançar
os não alcançados com o poder do Evangelho. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama Deus? Pergunta. Você ama Jesus? Então, eu tenho uma palavra para você. Você foi chamado, você foi convocado para restaurar o mundo. Ah, mas eu sou engenheiro, eu já fui. Eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou biólogo. Tudo bem, você tem essa função, esse talento que Deus te deu. Mas veja, tudo isso é ferramenta que Deus te deu para restaurar o mundo. É só uma ferramenta. Deus te deu um dom, isso é um dom. Então você aperfeiçoou, você estudou, a ciência está aí, você foi atrás, você evoluiu. Mas isso tem que ser para a glória de Deus, meu irmão. Senão você não tem propósito nessa terra. Se você usa desse propósito para viver bem, para o teu bem-estar, se você usa do seu canudo para ganhar dinheiro e ficar de boa na sua casa de Netflix, se você usa da tua promoção que você teve no teu trabalho para juntar mais e não dividir com ninguém, é uma vida sem propósito. É uma vida mesquinha, uma vida medíocre. O propósito de tudo isso é a missão. Todo dom, todo talento, tudo isso é dele, por ele e para ele. É para a gente alcançar as pessoas, gente. Toda arte, toda ciência, tudo é Deus colocando sobre nós para que nós possamos chegar e abençoar as pessoas. Eu não sei quantos assistiram o American Sniper, filme muito jóia que conta a história do Chris Kyle, né? Que ele é um fuzileiro americano. E durante a guerra no Iraque ele tinha uma missão. A sua única missão era proteger, através de um rifle, os seus amigos que eram soldados. A sua precisão salvava vidas, entende? Com um rifle ele salvava pessoas. Nós restauramos através do Evangelho. O Evangelho precisa fazer sentido para nós primeiro, para que depois a gente possa falar para as pessoas. Muitas vezes nós não falamos, porque nós não compreendemos o tamanho da mensagem. Muitas vezes nós não temos coragem de falar, porque ainda falta Deus fazer algo nas nossas vidas. Muitas vezes nós ficamos murchos para dentro, porque ainda estamos cegos, igual que esse povo, que não entendeu nada. Muitas vezes estamos perdidos da mesma forma, com as nossas mentes cauterizadas, com as nossas mãos amarradas, perdidos na casa do Pai. Que nessa noite, em nome de Jesus, você entenda o teu propósito de vida. Você entenda que você foi chamado e você tem um propósito. Tudo isso mostra para o mundo e para nós que Deus não nos abandonou. Sabe como que Deus se mostra misericordioso para alguém? Quando você age de misericórdia com alguém. Sabe quando as pessoas entendem que Deus é amor? Quando você as ama. Sabe como que as pessoas entendem como Deus cuida delas? Quando você cuida daqueles que não são cuidados. É assim. Deus nos usa para alcançar as pessoas. Nós somos vasos, não é assim que a gente diz? Nas mãos do oleiro. Somos servos. Esse é o protagonista do livro de Isaías. O servo do Senhor. Olha só, gente. Nosso Deus é um Deus restaurador. A terceira evidência, quero deixar para nós aqui, de que Deus não nos abandonou, de que Deus tem uma promessa, é que Deus faz de nós, no final de tudo, e nos ajunta como uma família bendita e restaurada. Essa é a promessa de Deus. Quando a gente lê e vê isso na palavra de Deus, a gente olha, poxa, caramba, o final de tudo é a gente cearmos juntos à mesa do Pai, como família, como irmãos. Volte seus olhos para o texto, olha só, no versículo 8. Porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa. Depois de tudo, depois de um propósito, depois de ser chamado, então Deus vai e nos traz uma recompensa. Essa é uma prova de que Ele não nos abandonou, de que Ele nos ama, de que um dia estaremos juntos em família, quando Ele voltar. Mas olha só, dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei
aliança eterna. Aliança eterna. Olha Cristo aqui. Nós acreditamos e nós cremos numa teologia que é uma história, que é a aliança de Deus com o homem. Olha aqui Jesus, uma aliança eterna. Fala de Jesus. Farei uma aliança. Deus ama o que é correto, gente. Ele rejeita a iniquidade. A efetivação de tudo isso é o dia do Senhor. Como eu falei lá atrás. Ou seja, da sua bondade, da sua única e exclusiva vontade, Ele diz: eu farei uma aliança eterna. Esse é o amor dele para conosco. Uma promessa futura de um pacto eterno. Esse pacto é constituído, é consumado em Cristo. Podemos confiar. Perceba o movimento. Se você ainda não entendeu, eu quero falar um pouco mais para você. Olha só. Assim como Deus levanta Isaías como servo, para chegar a um povo perdido e cativo, num cativeiro babilônico, Deus levanta Jesus. Desde os céus da eternidade, o Espírito Santo desce sobre ele e fala: na plenitude dos tempos você vai lá e vai restaurar aquele povo que está perdido. Percebeu? Aquilo que aconteceu lá se repete em Jesus. Mas muito mais do que isso, Jesus então vem e realiza a obra por completo e arranca de nós todo o nosso pecado, e arranca da gente o nosso pecado, o nosso mal. Não é mais uma Babilônia física, um cativeiro de opressão físico. Deus unge o Messias que se encarnou para salvar o mundo, não mais físico, mas espiritual. Acontece a mesma coisa, o servo então, o sofredor vem, agora o servo é Cristo, o servo que deu certo, o servo que foi na cruz, o servo que morreu por mim e por você. O servo que lá atrás na eternidade veio para cumprir a missão. Certa vez Jesus estava diante ali, logo quando ele foi preso, ele estava diante dos sacerdotes, Anás e Caifás. E aí chegaram para ele: então quer dizer que o Senhor é o rei dos judeus? Você que é Jesus? Sim, eu sou. Por essa causa eu vim ao mundo. Olha o porquê, olha o propósito. Jesus não passou aqui à toa, gente. Ele veio com um propósito. Você veio ao mundo com um propósito. A igreja está na terra com um propósito. Nunca se esqueça disso. Eu e você temos uma missão de restaurar o mundo. Onde Jesus falou isso? Na grande comissão. Nós somos comissionados. A missão é de Deus, nós estamos juntos porque Ele nos recrutou. Deus não abandonou Israel. O que Ele fez? Ele levantou o profeta, ungiu, vai. Então Jesus vem na plenitude dos tempos e faz a mesma coisa. E aí o que Jesus diz? Vocês farão isso também, batizando em nome do Pai, do Filho. E Ele disse mais: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. O que aconteceu? Pentecoste veio, o Espírito Santo veio e derramou sobre toda a carne. Então os apóstolos, a gente só lê o livro de Atos, a gente vê o que a igreja fez através do Espírito Santo. É o mesmo Espírito que está sobre nós, irmãos, que esteve sobre Isaías, que esteve sobre Jesus. É o mesmo Espírito de Deus que está derramado sobre toda a carne. Jesus veio ao mundo com um propósito, Ele veio redimir, Ele veio salvar, Ele veio resgatar a humanidade. Jesus tinha convicção do teu chamado. Nós precisamos ter também, Ele atribui a si mesmo esse texto, em Lucas 4, 18 e 19, abra lá. Abra comigo, palavra de Deus, Lucas 4, 18 e 19. E Jesus, ele entra numa sinagoga e ele lê esse texto de Isaías lá. Olha que fantástico. A partir do 16, Lucas 4, a partir do 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Olha só, sabadão na sinagoga, segundo o seu costume, e se levantou para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías.
E abrindo o livro, achou no lugar onde estava escrito, olha só: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Olha o 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ah, gente, o pau quebrou. Pá! Blasfêmia e tal. E aí Jesus aplicou o texto sobre ele. O mesmo texto de Isaías. Fantástico. Essa acho que é uma cena... eu fico imaginando essa cena, é uma das mais lindas da Bíblia. Jesus abrindo o livro, lendo sobre ele. Gente, Jesus lendo, hoje se cumpriu. Fechou, tchau. Rapaz, os homens se quebraram todo lá. Porque estavam cegos também, mentes cauterizadas. O rei estava diante deles, eles não estavam vendo. Muitas vezes nós estamos assim. O rei está diante de nós e a gente não está vendo. Muitas vezes Deus está falando domingo após domingo e a gente não está ouvindo. Isso não é diferente hoje, gente. Isso é sério. A missão está diante de nós para transformar a história. A nossa história. A história daqueles que estão perto de nós. E a história daqueles que ainda não conhecem do Evangelho. Esse é o legado, essa é uma cosmovisão calvinista. É assim que os reformadores entendiam e pregavam. Eu, minha casa, o meu ambiente e o mundo, de dentro para fora. Por isso eles transformaram a Europa. É só você olhar, os maiores países do mundo, os de primeiro mundo, foram colonizados por protestantes. Está aí, para você ver. Estados Unidos, Inglaterra, Noruega, vai indo. Austrália. O Evangelho transformador. O Rei veio para salvar, transformar nossa história. Ele nos convoca para a missão de levar as boas novas às pessoas. Mas nós estamos assim, cegos. Igual aquele versículo que fala em João 1. João 11, 12. Veio para o que era seu, mas o seu não recebeu. Mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quanto receberam, aqueles que entenderam a mensagem, aqueles que falam, daqui a missão, eu vou cumprir. É comigo esse negócio. Isso tem tudo a ver com o versículo 9 de Isaías. Olha lá. Volta lá, Isaías 61, versículo 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações. E os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem, reconhecerão como família bendita do Senhor. Olha só, olha a promessa aí. Eles vão reconhecer a gente como família do Senhor. Quando a gente cumprir a missão, quando a gente fizer a diferença no mundo, quando a gente entender que nós estamos aqui para transformar uma realidade pelo poder do Evangelho, pelo Espírito Santo que está sobre nós, eles vão nos reconhecer que nós somos família de Deus. O texto está dizendo isso. O Pai vai nos ajuntar um dia, de uma forma profética, quando Jesus fala, quando Jesus vier na segunda vinda, então cearemos com o Pai, família bendita. Olha aqui a graça sendo derramada sobre nós, gente. Há um futuro certo em Jesus. O Evangelho é a esperança para nós. Família bendita. É isso que nós somos. Não há espaço para nada. Nós somos família. Não há espaço para briga. Não há espaço para rincha, gente. Não há espaço para coisinhas que o mundo vive. Não há no nosso meio, não tem que ter. Somos família bendita do Senhor para a sua glória. Vivemos pelo poder do Evangelho, pela graça do servo sofredor. Ele cumpriu a missão. Por isso que hoje a gente tem paz com Deus. Sabe que tudo isso tem a ver conosco? Nós hoje somos a figura do servo. Nós somos servos do Senhor. Nós somos essas pessoas que devem chegar ao mundo.
com o propósito de trazer visão aos cegos, que liberta as mentes, os corações cativos. Talvez você esteja perguntando, tá bom, não entendi, mas como que a gente vai fazer isso? Voltamos lá atrás. Só há uma maneira, através do Espírito Santo, que foi derramado sobre nós. Não há. Não é na força do braço, não é na nossa inteligência, não é na nossa habilidade, gente. É no poder do Espírito, é através da unção do alto, da autoridade que está sobre nós, a igreja. Você entendeu? Não há espaço para você ter medo. O Espírito Santo está sobre você. Não há espaço para você viver ansioso mais. O Espírito Santo está sobre você. Não precisa ter medo, Ele está sobre você. Você tem autoridade para falar das boas novas. Você foi chamado para isso. A tua essência é essa agora. Você é diferente do mundo, você não é igual. Não há como andar da mesma forma. Você não é como eles. Eu e você não somos. Hoje eu estava caminhando em Mojimirim, minha cidade, e aí eu vi algo muito interessante, bonito. Tem um lago assim em volta, é chamado Zerão lá. E aí eu caminhando, né? E aí eu olhei no lago assim, um pessoal de caiaque, né, remando para lá e para cá e limpando o lago. Eu falei, caramba, poxa, que legal, né? Aí eu caminhei mais um pouco, mais à frente eu vi algumas meninas, uns rapazes lá, gente que você fala assim, pô, poderia estar na piscina, num churrasco, né? Não eram desocupados da vida, né? E tal, você olha assim, poxa, que bacana. Tinha alguns idosos também, outras pessoas de minha idade. E aí, cheguei para a moça, escuta, deixa eu te perguntar, quem que está fazendo esse trabalho tão lindo assim, maravilhoso, porque é raro isso. Limpando a praça, lá que aqueles fincavam assim, pegavam as coisas, jogavam. Eu falei, poxa, que legal. Parabéns, vocês estão de parabéns. Ela falou, essa aqui chama remada do bem e tal. O propósito é esse, olha só, o propósito é esse. Trazer limpeza para a cidade. Aí eu continuei caminhando, daqui a pouco veio Deus falando na minha mente, por que não é a igreja que está fazendo isso? Por que não é a igreja que está fazendo isso? Percebe como se inverteu os valores? O mundo está nos influenciando, gente. Está errado. A gente que tem que influenciar o mundo. Israel foi levantado para ser luz para as nações. A igreja foi levantada para ser luz para essa terra. E é eles que estão nos influenciando. Está certo isso? Não. Não está. A gente precisa mudar isso. Está na hora da gente mudar essa realidade. Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei triste, porque Deus deu aquela em mim assim, ardeu o lombo. Eu falei, poxa vida, é verdade. É verdade. Era para a igreja estar fazendo isso. Como faremos isso? Através da unção, gente, que foi derramado sobre toda a carne. O Espírito de Deus esteve sobre Isaías e ele cumpriu a missão. Prova de que Deus não abandonou aquele povo. O Espírito de Deus esteve sobre Cristo, ele cumpriu a missão, e estamos nós aqui hoje, depois de 2000 anos. Olha que mensagem poderosa. Mas o Espírito de Deus está sobre mim, sobre você nessa noite. E nós vamos cumprir a missão, porque esse é o nosso chamado. Creia nisso. Você foi chamado para isso. O teu propósito de vida é esse. A missão é essa. Olha só como que vai funcionar no dia a dia. Você vai curar aquele que está adoecido em depressão. Você vai proclamar a libertação para aquele que está cativo na ansiedade. Você vai pôr em liberdade os algemados de uma mente fixa, de um mindset fixo, que não consegue viver longe da culpa, que não consegue evoluir, que não consegue progredir porque algo deu ruim. Você vai apregoar a justiça do reino que há de vir, falando para ele, calma, a justiça será feita, existe um Deus que já preparou o final. Você vai trazer para ele essa libertação. Os imorais vão ser julgados, fica tranquilo. Os corruptos, todos esses que são culpados serão julgados. Justiça virá. Olha, outra coisa que nós vamos fazer é consolar todos os que choram a perda de um ente querido.
aquele que perdeu o trabalho, aquela que foi vítima de um estupro. Percebe onde a gente entra? A pôr uma coroa de honra sobre a tua esposa, sobre o teu esposo. Honra. Quanto tempo faz que você não honra teu esposo? Quanto tempo faz que você não honra tua esposa? Teu filho? Você foi chamado para isso, para fazer diferença. Quanto tempo faz que você não abençoa o seu pai, que você fala: pai, Deus te abençoe. Mãe, Deus te abençoe. Um amigo, uma pessoa querida. Quanto tempo faz que você não faz diferença na vida de ninguém? Quanto tempo faz? Isso é honra, gente. Quanto tempo faz que você não leva uma palavra de consolo para aquela amiga que você conhece que está numa situação difícil, doente, que você não faz uma ligação, nem um WhatsApp você não manda? É dessa maneira que a gente vai alcançar, a derramar óleo de alegria sobre aquele teu amigo que está na solidão, sabe? Aquele que você está vendo que está mal. Vai lá, cara, derrama óleo de alegria sobre a vida dele, anima ele, fala: vamos sair, vamos fazer algo, vamos ficar assim não. A prova de que Deus te ama é eu aqui, ó, trazendo paz para sua vida. Vamos junto, trazendo alegria. Deus te ama, eu estou aqui, é prova disso. É dessa forma, gente. Por vestes de louvor a Deus, confessando-o diante dos homens. É o texto de Isaías. Sabe por quê? Para que no fim nós sejamos carvalhos de justiça, plantados para a glória do Senhor, porque nós fomos chamados com um propósito de fazer diferença no mundo. Fomos ungidos pelo Espírito a representar o reino de Deus, a manifestar o reino de Deus. Sabe, um médico só é efetivado quem ele é, não é pela teoria que ele tem. Já parou para pensar? É por aquilo que ele faz. Obviamente, se ele não tem a teoria, se ele não entende a missão, ele não vai fazer a missão direito. Mas ele é médico de verdade quando ele está ali operando. Então aí a teoria faz sentido. O mundo só vai nos ouvir quando aquilo que a gente prega e fala faz sentido na vida deles. Quando a gente se conecta com a necessidade deles, aí a gente tem autoridade para falar. Enquanto aquilo que a gente diz conhecer sobre Deus não fizer a diferença na vida das pessoas, a gente não está cumprindo a missão. Você pode estudar toda a teologia sistemática, você pode estudar todos os livros de Agostinho, da Reforma, você pode ler a Bíblia em grego, em hebraico, em latim, se você quiser. Você pode ser o cara você pode ser o Einstein da teologia. Se você não aplica o Evangelho no mundo, você não está cumprindo a missão. É preciso mudar, gente. É preciso fazer a missão. Deus não nos abandonou. Deus não os abandonou, porque Ele nos ungiu para salvar essa geração. Somos servos, família bendita, carvalhos de justiça, sacerdotes do Senhor, que proclamam as boas novas da salvação. Até o dia do Senhor, em que será ouvida a grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, pois as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Porque o Espírito de Deus está sobre nós. Vamos orar.